Entrou. Será que eu já tô? Acho que já. Só me sinalizem, gente. Boa noite. Estão me vendo e ouvindo? A pergunta de sempre. Só me sinalizem aqui no chat se vocês estão me ouvindo, que hoje eu tô fazendo a live num telefone diferente do que eu faço habitualmente. E aí eu não sei se tá dando pra me ouvir direito. Rose, boa noite, doutora. Boa noite, Rose. Então, tá me vendo, né? E estão me ouvindo. Ótimo, obrigada, Rose. Obrigada mesmo. Então, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à primeira live. Uma live bem curta. Obrigada, Edriene. Uma live bem curta. A gente vai tentar levar em torno de, no máximo, 30 minutos. E a primeira live de 2025, né? Ano novo, novas esperanças, novos planos, novos projetos, né? Eu vejo que a maioria das pessoas já está voltando à sua rotina, né? Para quem viajou no final do ano. Então, a gente está cheio de novos planos, novos projetos, mas com alguns velhos problemas, né? Que a gente precisa aqui discutir. Hoje eu retomei o consultório, consegui finalmente organizar várias coisas, inclusive algumas coisas de suporte com a minha mãe, né? Que já tem 79 anos e precisa cada vez mais de mim. Então só hoje eu voltei ao consultório. Foi uma delícia voltar a atender meus pacientes, tão bom, e em novo endereço, né? Agora a gente está no consultório dividindo a sala com uma amiga gastropediatra, com Eliana Soares, uma amiga muito querida, e a gente está no prédio ali na Antônio Barreto, quase esquina com a Doca, no Village Office, né? Que o consultório é dela e a gente vai dividir. E eu tô muito contente dessa nova empreitada. Agora, então, tem lugar para estacionar. Agora, mesmo que caia a nossa chuva da tarde, porque eu só atendo à tarde, a gente já tem uma proteção maior, né? Então, serão todos muito, muito bem-vindos lá. Tô muito feliz com isso. Mas a intenção da gente fazer essa live hoje, gente, é a gente discutir os riscos das doenças infecciosas que estão nos cercando, né, que estão ocorrendo, e o que a gente tem que fazer em relação às nossas crianças, que infecções são essas, como suspeitar, como que a gente vai tentar manejar isso, de uma maneira que a gente possa ter conhecimento sobre o assunto, porque com o conhecimento a gente consegue se organizar para enfrentar. Quando eu não conheço o meu inimigo, eu não sei de onde pode vir o ataque, né? Então é muito importante que os pais conheçam, se conscientizem e fiquem prontos, preparados para enfrentar qualquer desafio em relação a doenças infecciosas na infância. Então, a gente vai começar por um assunto que tem preocupado o mundo todo, né? E que tem circulado mais recentemente de uma maneira bastante intensa em relação a casos de infecção respiratória na China, que estaria causando vários surtos em várias localidades da China, de quadros de infecção respiratória, gente com pneumonia, bronquite, indo para o hospital e etc. Então, essa é uma notícia que tem circulado e, obviamente, que tudo o que ocorre nesse quesito China, infecção respiratória, vírus, nos traz imediatamente um medo muito grande, não é? Será que nós estaremos diante de uma nova pandemia? Será que nós devemos estar preocupados? O que está acontecendo por lá e que tipo de população que está sendo afetada? Qual a chance disso chegar aqui para a gente novamente?
é ou não parecido com o que a gente já viveu há 5 anos atrás, né? Exatamente nessa época de janeiro, início de janeiro de 2020, o mundo estava começando a viver os primeiros casos, né, da pandemia causada pela doença Covid-19, cujo agente infeccioso era um vírus, né, o novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Então, a gente caminhou muito de lá até aqui, né, lutou muito, com muitas perdas, com muitas sequelas, né, físicas, emocionais. O mundo inteiro teve que se curvar e a ciência teve que correr para conseguir alcançar medicamentos eficazes, vacinas que pudessem prevenir, e por conta disso o mundo praticamente parou por cerca de 2 anos e as nossas crianças deixaram de frequentar as escolas no mundo todo e tiveram que usar máscaras e intensificação da higiene das mãos, né, etiqueta respiratória, evitar aglomeração. E tudo isso trouxe um impacto imenso no sistema imunológico das nossas crianças e de crianças do mundo todo. Então, esse é o ponto de onde eu quero partir nesse momento. Então, era mais ou menos nessa mesma época, né, janeiro. E o que nós temos em comum daquele fato que desencadeou a pandemia para o que estaria ocorrendo agora? Então, a China, assim como toda a Europa, né, todo o hemisfério norte, os Estados Unidos, Canadá, nesse momento vive o seu inverno, né? São invernos rigorosos. Muitas partes do mundo estão tomadas por neve, né? Então, no inverno, nós temos uma maior aglomeração de pessoas. Obviamente que quando eu tenho pessoas mais juntas, elas respiram mais próximas, então os vírus circulam mais facilmente através do ato de falar, do ato de tossir, né, do ato de cantar, o fato de estar todo mundo ali mais ou menos compartilhando o mesmo espaço, com janelas fechadas, com aquecedores ligados. Então, se vive uma situação de inverno absoluto, né? Vamos fazer um paralelo com o que a gente vive aqui no Brasil, mais especificamente aqui na região norte. Nós temos aqui o nosso inverno amazônico. Aqui não neva, obviamente, as nossas temperaturas são temperaturas bem altas, mas é um clima bem úmido e atualmente muito chuvoso. O que acontece? A gente também se aglomera, a gente também troca mais vírus e o problema é que semana que vem as aulas começam, né? Esse ano, pelo fato da existência da COP30 e ela ocorrer aqui no Brasil, especificamente em Belém do Pará, o calendário foi puxado para mais cedo. Vejam como as coisas se conectam. A COP30 vem falar de clima, também sobre a questão da Amazônia, e serão 2 semanas aí de intensas atividades relacionadas a isso. O calendário calendário escolar começou mais cedo, então a gente está começando o calendário escolar exatamente num dos nossos maiores períodos de chuva. Quando a gente tem, em qualquer parte do mundo, pessoas mais aglomeradas, mais juntas, em ambientes fechados, a gente tem maior risco de disseminação de doenças respiratórias, especialmente, óbvio, causada por vírus. E aí, o que está acontecendo agora na China, que pode estar está levantando a vigilância do mundo todo, é que estão ocorrendo casos de infecções respiratórias, mas a China informa oficialmente que são casos que estão dentro do seu padrão de normalidade, dentro do que se espera para o período de inverno. Inclusive, eles fazem uma comparação com anos anteriores e o que eles reportam oficialmente é que não há nenhum surto diferente acontecendo e que eles estão detectando os mesmos vírus respiratórios que já circulavam em outros invernos. Mas que eles têm detectado também casos de um vírus chamado metapneumovírus. E esse vírus, metapneumovírus, esse nome, que não é conhecido pelas pessoas, tem trazido algum pânico, algum temor.
E aí é preciso esclarecer que, diferentemente do novo coronavírus, que era um vírus que a gente nunca tinha tido contato na vida, era um vírus de uma mutação totalmente nova e que continua fazendo suas mutações, né, até o momento, e que para o qual nós não tínhamos nenhuma imunidade em nenhuma parte do mundo, e um vírus de alta transmissibilidade, houve o cenário da pandemia, né? Ou seja, grande circulação de vírus, muita gente doente e hospitalizações e óbitos em função do mesmo agente infeccioso em todo o planeta Terra, né? E aí, consequentemente, a gente viveu o cenário da pandemia. Mas o metapneumovírus, apesar de, para vocês, ser um nome novo, não é um vírus que nos cause grande preocupação, porque os metapneumovírus já são estudados há muito tempo, há mais de 20 anos. Eles já são detectados em centros de pesquisa e de vigilância respiratória em todo o mundo, inclusive no Brasil, inclusive na região norte, inclusive em Belém do Pará, há muito tempo. Lá no Instituto Evandro Chagas, por exemplo, a seção de virologia que eu trabalho, tem a detecção de metapneumovírus, bocavírus, influenza, né, sincicial respiratório e Covid-19 mais recentemente, mas há muito tempo que já se investiga metapneumovírus, bocavírus e outros vírus que são de menor conhecimento da população, mas que já existem há muito tempo. Então, sobre os metapneumovírus, o que são esses vírus? São vírus de potencial de infecção respiratório, transmissão respiratória, causadores principalmente de infecções de vias aéreas superiores. Então, coriza, espirro, lacrimejamento, febre, mas que também pode, principalmente em crianças menores de 5 anos e em idosos nas faixas etárias extremas, pode causar bronquite grave, pode causar pneumonia viral e nessas faixas etárias levar à hospitalização e óbito. Mas nós já tivemos contato com esses vírus, mais de 80% da população já teve contato com esse vírus, nós temos alguma imunidade contra ele e ele já circula há algum tempo entre nós. Então, o mundo inteiro intensificou sua vigilância em relação à detecção dos vírus respiratórios. Felizmente, hoje, nós temos painéis virais para detecção de vírus respiratório, mas não ainda que detecte metapneumovírus, esses são só da aba de pesquisa. E como nunca foram vírus de preocupação, então, eles não entram comercialmente nos kits de painel respiratório que nós temos, que são influenza, Covid-19 e sincicial respiratório. Os metapneumovírus são da mesma família do vírus sincicial respiratório. Eles são primo-irmãos ali, juntinho, lado a lado. E uma das características do vírus sincicial respiratório é causar o que a gente chama de uma infecção que desce. Ele vai lá para os bronquíolos terminais. Os metapneumovírus não costumam dar esse tipo de intercorrência, apesar de serem parentes, primos irmãos do sincicial respiratório. Um outro detalhe sobre os metapneumovírus, apesar dessa detecção ligeiramente maior que vem sendo detectada em alguns países, ele é um vírus estável. Ele é um vírus com baixíssimo poder de mutação, e isso se estuda em relação a todos os vírus respiratórios, qual é o poder de mutação desses vírus. Então, os metapneumovírus são vírus de baixíssima mutação, de baixíssimo potencial de transmissibilidade em massa, diferentemente do novo coronavírus, que tinha um elevado potencial de transmissibilidade, numa velocidade que alcançou o mundo inteiro em meses, né? Percorreu o mundo todo em meses. Então, em relação aos metapneumovírus em si, não há por que achar que nós vamos viver até o momento. Não temos nenhuma informação sobre esse vírus que já é estudado há muito tempo. Não há por que a gente se preocupar pensando que vamos viver
muito em breve, uma nova pandemia, a exemplo do que a gente viveu com o novo coronavírus. Repito que era um vírus totalmente desconhecido, para o qual a população mundial não tinha nenhum tipo de imunidade e com elevado poder de transmissão, uma carga viral muito infectante, muito importante, né? E que fez o estrago que fez. Não é a natureza dos metapneumovírus, e na China, além disso, eles têm circulando influenza, exatamente como nós, Covid-19, exatamente como nós, sincicial respiratório, exatamente como nós, metapneumovírus, exatamente como nós, né? A questão é que tudo que vier de lá será sempre uma preocupação, porque a gente sabe que a China é um país que filtra muito as informações, por ser um regime totalitário comunista, então há sempre uma grande preocupação, mas a Organização Mundial de Saúde está totalmente alerta e em contato com as autoridades chinesas para sempre assegurar de que a situação é apenas isso. E o que a gente tem de informação oficial vindo da China é que não há nada fora do controle, está tudo dentro do que se espera para um período de inverno rigoroso, tá? Então, metapneumovírus chegar aqui, já existe aqui há muito tempo, gente. Então, assim, já temos há muito tempo no Brasil, no mundo. Então, não tem por que ficar achando, ah, meu Deus, vai sair da China, vai pegar todo mundo. Não, já temos há muitos anos, há mais de 20 anos, já temos imunidade contra ele, tá? Aí tem uma pergunta aqui, então essa pergunta que eu respondi foi quase a totalidade das perguntas que me fizeram na caixinha que eu abri. Doutora, vamos viver uma outra pandemia? Doutora, temos risco de nova pandemia? O que está acontecendo na China, né? Porque o que se circula aí, que seria uma coisa extremamente drástica, mas tudo indica que são realmente fake news. Então não está acontecendo nada de fora do normal. E o nome novo que tem, é novo para a população, mas já é velho da comunidade há muito tempo, comunidade científica, então não há por que ter preocupação, tá? Um vírus muito tranquilinho. Agora, a outra pergunta que me fizeram era o maior risco para que faixa etária? Toda infecção, por todo vírus, toda doença, qualquer doença que seja, sempre será mais grave nos menores de 5 anos e nos idosos acima de 60 anos. Também todo tipo de infecção será mais grave nas pessoas que apresentam doenças, comorbidades, diabéticos, hipertensos, obesos, pneumopatas, nefropatas, cardiopatas. Essas pessoas, para todo tipo de infecção, para um resfriado que seja, tem alto risco de complicações. Então, nada de novo no horizonte. A gente vai ter os mesmos cuidados em relação a essas pessoas que a gente vem tendo o tempo todo. Aí a pergunta que se faz, a Edriene perguntando, devido à COP30, com tantos estrangeiros na cidade, não corremos risco? Em relação a isso, não. Porque a gente já tem metapneumovírus há muito tempo, não há preocupação em relação a ele, nós já temos alguma imunidade, já tivemos contato, ele já é velho conhecido. Não tem risco de ninguém trazer metapneumovírus que seja novo, porque ele é um vírus estável. Então a chance disso acontecer é quase nula, tá? E nós teremos a COP30, é um evento grande, um evento em massa. Toda vez que há um evento em massa, Olimpíadas, Copa do Mundo, onde há um deslocamento muito grande de pessoas de diversos países, de diversas origens globais, para o mesmo local, no caso da COP30, pessoas do mundo todo vindo para o Brasil, para Belém do Pará, todas as autoridades entram em vigilância absoluta. Inclusive a intensificação de vigilância em relação às cepas virais diferentes, para que se detecte e rapidamente se houver alguma coisa. Então, a COP30 vai acontecer, mas as autoridades de saúde, todos os órgãos oficiais estão já reforçando sua vigilância em relação a possíveis doenças que não existam mais no Brasil, mas que possam ser trazidas lá de fora. Daí a gente vai pensar em doenças como poliomielite, sarampo, né? Doenças que podem vir de outros países para nós e que não tem mais no Brasil,
mas que a gente tem vacina e por isso a gente está protegido se alguém vier com esse tipo de vírus para cá. Nós temos vacina contra sarampo, nós temos vacina contra poliomielite, as nossas crianças estão protegidas e os adultos também devem estar protegidos. Daí a importância de, para esse momento, principalmente onde muita gente vai estar de fora do país, na nossa cidade, as nossas crianças estarem devidamente protegidas contra as infecções como sarampo, como poliomielite, com a sua carteira de vacinação totalmente adequada. Então, respondido em relação a metapneumovírus, risco de pandemia, né, que a gente é muito baixo, baixíssimo, desprezível. Metapneumovírus não é um vírus que causa mutações, que costuma sofrer mutações, ele é estável e ele, como todos os outros vírus, acaba sendo mais grave nas faixas etárias mais extremas, crianças menores de 5 anos e idosos. Então, em relação ao que vem acontecendo supostamente na China, esse é um assunto que está sob vigilância, esclarecido e todo mundo continua alerta e a qualquer momento, se mudar alguma informação, isso vai ser divulgado, né? Não queremos reviver o que foi visto e não há nenhuma razão para se preocupar em relação a isso até o presente momento. Mas vamos andar em relação assim, metapneumovírus não tem vacina, não tem tratamento, e aí a gente só tem mesmo aqui manter os nossos cuidados de prevenção, como para qualquer outra infecção respiratória, como contra a gripe, como contra a Covid-19. A gente tem um outro problema que nos cerca, este sim, real, próximo, verdadeiro. Só um minutinho, o Otto tá fazendo uma confusão aqui. Otto, Clarinha, vê se você consegue tirar o Otto. Otto tá fazendo uma confusão danada aqui. Acho que ele quer participar da live. Então, gente, metapneumovírus não é uma realidade preocupante, porém nós temos outra muito mais preocupante no momento acontecendo, que são novos casos de Covid-19 novamente cercando o nosso inverno amazônico. Então, tem tido muitos casos. As farmácias estão vendendo muitos testes de detecção. Os laboratórios também estão fazendo muitos testes de detecção. As urgências também. E boa parte com resultados positivos, reagentes para a Covid-19. Então, esta sim é uma doença que traz preocupação, porque a gente sabe o potencial de estrago que a Covid-19 pode fazer no organismo. É muito mais que uma infecção respiratória, é uma infecção que atinge muito facilmente outros órgãos, é um vírus que causa inflamação num nível extremamente grave e que pode trazer síndromes inflamatórias disseminadas e óbito, complicações graves e óbito, né? Então, a Covid-19 está em alta na nossa região, em função do nosso inverno amazônico, e é bom nos prepararmos com vacina. Quem não se vacinou e estiver no grupo de risco, procure se vacinar para evitar adquirir a doença e evoluir com complicação, porque a Covid-19 costuma complicar principalmente em quem já tem comorbidades, e por isso são grupo de risco, em crianças muito pequenas, porque tem a SIMP, a Síndrome da Inflamação Multissistêmica Pediátrica, que pode levar à morte, e é gravíssima, acontece algumas semanas depois que a criança teve a infecção, e a vacinação é o melhor meio de prevenção, e a gente sabe que a cobertura vacinal contra a Covid-19 na faixa etária pediátrica está baixíssima. Nós temos medicações contra a Covid-19, felizmente, hoje em dia, o que nos deixa um pouco mais tranquilos. São medicações que estão disponíveis no SUS e que podem ser utilizadas especialmente para pessoas de risco, grupos de risco. E hoje em dia a gente conta com medicação injetável para criança que hospitaliza. Mas nem sempre a gente consegue isso, é pelo SUS, tão rapidamente, e precisa ser feita dentro de uma janela de reconhecimento para os casos que são mais graves. Então, evitem nesse período do ano, enquanto houver período de chuva,
estar em locais com aglomeração, locais fechados. Evitem frequentar espaços em que você vá ficar fechado com outras pessoas, especialmente pessoas com sintomas respiratórios. Então é hora de voltar a usar máscara se você não estiver num ambiente ventilado ou se tiver muita gente em volta de você. Porque o risco de adquirir Covid-19 está extremamente elevado neste momento na nossa região e nossas crianças estão suscetíveis a isso. E no momento que elas voltam para a sala de aula, no momento que elas entram para o ar-condicionado, a gente vive riscos porque elas entram em contato com adultos e vão levar isso circulando para dentro da sala de aula. Então, muita atenção a isso, e criança, adulto, qualquer pessoa com sintoma respiratório deve realizar, dentro dos primeiros 3 dias de sintomas, de preferência, no máximo até o 5º dia, teste nasal, investigação no suave nasal, para Covid-19, influenza A, influenza B e sincicial respiratório. E por quê? Porque Covid-19 tem muitas complicações, é importante você estar sabendo se está ou não com Covid-19, porque influenza A e B, o causador da gripe verdadeira, também causa um estrago imenso em crianças, não só em adultos, mas principalmente em crianças e idosos. É uma doença que causa febre muito alta, tosse muito importante, descompensa o pulmão e aí pode levar a pneumonia viral e hospitalização. Para a influenza, a gente tem medicamento, e esse medicamento é medicamento vendido nas farmácias, mas também só indicado para determinados grupos de risco. E tem vacina, a nova vacina está chegando, todo ano a vacina contra a gripe é atualizada, e já em dezembro eu atendi no consultório crianças com quadro respiratório e adolescentes com quadro respiratório, que na investigação a gente descobriu se tratar de influenza B. E tem mais. Lembra que em dezembro eu lancei uma campanha contra o uso do corticoide, da dexametasona nas urgências, que isso virou em Belém do Pará uma coqueluche, né? Virou uma febre, estão usando dexametasona para tudo sem critério nenhum nas urgências e emergências. Então, o risco de você receber uma injeção de dexametasona na vigência de um quadro respiratório infeccioso, viral e evoluir para complicações é imenso. Então, muito cuidado com o uso de corticoide, especialmente injetável, nas urgências e emergências, porque isso tem sido abusivo e pode levar a complicações graves do quadro infeccioso. Essas crianças, esses adolescentes que eu atendi, tinham sido atendidos na emergência de um grande hospital aqui em Belém, um hospital privado, e tinham recebido, entre as medicações que foram feitas na urgência, antitérmicos e etc., tinham recebido também injeção de dexametasona. E melhora, sai da urgência melhor, né? Porque o corticóide potente, rapidamente ele traz o efeito de melhora, falsa melhora, mas 2 dias depois volta a ter febre, volta a ter todos os sintomas, porque não é indicado para a situação. Então fiquem muito atentos para evitar uso abusivo, não aceitem qualquer uso de dexametasona, conversem com o médico que indicar, perguntando se realmente será necessário, porque a dexametasona é principalmente indicada para casos altos, laringite, croup viral. Ela não está indicada para quadros de febre, para reduzir tosse, ela não é indicada para isso, tá? Então, muitos casos de Covid-19, estamos vivendo muitos casos de influenza na cidade e tem que testar. A gente tem os painéis virais disponíveis tanto nas farmácias quanto nos laboratórios para que os médicos solicitem a testagem para que a pessoa vá na farmácia de conta própria testar para poder saber o que tem. Se houver sintoma respiratório e febre, não mande sua criança para a escola. Se você fizer isso, tem que haver um pacto entre os pais, nos grupos de pais,
para que não mande criança com febre, sintoma respiratório agudo para a escola. É diferente daquela criança que tem rinite, que escorre o nariz todos os dias. Como é que eu diferencio isso, doutora? O pediatra que faz o acompanhamento, o pai e a mãe conhecem a evolução da criança, precisa manter esses sintomas sob controle para que você saiba diferenciar quando é que é uma rinite, quando é que é um quadro infeccioso respiratório agudo. E aí, no momento em que você manda uma criança com sintomas respiratórios agudos, que estão mais fortes, que apresentou febre, para o colégio, automaticamente você está espalhando isso para outras crianças e a gente entra num círculo vicioso. Então, vírus respiratórios, a gente tem bastante na cidade, Covid-19 e influenza, e também tem vírus sincicial respiratório, que aí a gente se preocupa principalmente com os idosos e com os bebês por causa da bronquiolite. Muita atenção. Mas eu quero sair dos vírus respiratórios para alertar vocês para casos de dengue. Nós estamos tendo dengue na cidade em grande quantidade desde o final do ano passado. E dengue é uma doença que pode matar, especialmente crianças. Então, a dengue é uma doença que cursa com febre muito alta, sem outros sintomas associados, sem sintomas respiratórios associados, mas que pode causar também dor abdominal, vômito, que são os sinais de alarme, queda do estado geral e que precisa de atenção e de atendimento de urgência para investigação com o exame de sangue, para testagem, avaliar a queda de plaquetas, que às vezes não acontece no começo do quadro, acontece um pouco mais adiante, e dengue pode matar e requerer hospitalização. Em dezembro eu tive várias crianças que tinham sido hospitalizadas e foram fazer segmento comigo em função da dengue. Dengue pode trazer elevação das enzimas do fígado. E aí é uma criança que está tendo febre alta por causa da doença e toma remédio para baixar a febre, mas acaba tomando tanta medicação para febre que prejudica ainda mais o fígado, que já estaria prejudicado em relação à própria doença. Clara, leva o Otto, ele voltou a fazer confusão, ele tá aqui detonando o meu travesseiro. Alguém quer um cachorro, um golden, gente? Eu tô doando, quem quiser, por favor, pode levar para sua casa, porque o rapaz aqui, quando não recebe atenção, fica numa situação tremenda. Então, gente, dengue tem vacina, tá? Então, procurem vacina contra a dengue. Ela só é disponível para crianças na faixa etária dos 9 a 11 anos de idade, já no posto de saúde. Fora dessa faixa etária, somente no sistema privado. E é importante que vocês corram atrás logo de vacina contra a dengue, porque a vacina contra a dengue, ela tem um número limitado de doses sendo comercializada. Não está se dando conta de tanta vacina contra a dengue que tem sido aplicada. Então, é uma doença grave, é uma doença que precisa, sim, de vacinação. Leve sua criança para vacinar. A partir dos 4 anos de idade, a criança já pode receber, são 2 doses com intervalo de 3 meses. Então, tem que vacinar contra a dengue. Nós estamos num período chuvoso, nós estamos num período em que há acúmulo de água, nós estamos num período em que o mosquito também gosta de se proliferar e está pronto para fazer o seu trabalho conosco. Então, a gente precisa estar atento a isso, tá? E eu quero assinalar também que nós estamos num período de infecção gastrointestinal importante, casos de rotavírus, casos de adenovírus, que são vírus de transmissão fecal-oral, vírus de transmissão através de água, alimento contaminado. Então, nesse momento em que as pessoas estão frequentando praia, frequentando ambientes em que a comida é feita em grande quantidade, e tem muita gente adoecendo, a gente fica com maior risco de adoecer com vírus gastroentérico, porque eles sobrevivem muito tempo na superfície, porque as pessoas que adoecem com vômito e diarreia, mesmo depois de ficarem boas, ainda ficam eliminando o vírus nas fezes em torno ali de 1 semana, tem pessoas que eliminam até 2 semanas, e essa eliminação de vírus nas fezes
aumenta a circulação de vírus quando a pessoa não higieniza adequadamente as mãos, e isso vai se propagando. Então, às vezes, o cozinheiro do restaurante que você está frequentando teve vômito e diarreia, já ficou bom, voltou para a cozinha, para voltar a cozinhar, preparar o alimento, mas ele ainda está eliminando nas fezes agentes capazes de infectar vômito e diarreia em grande quantidade. A gente vê o que está acontecendo aí em relação ao surto de virose, que é o nome horroroso, virose, há um surto de gastroenterite, vômito e diarreia no sul do país, no sudeste do país, em função do grande fluxo de pessoas se deslocando entre as cidades, grande fluxo de pessoas consumindo alimentos, grande fluxo de pessoas sem higiene adequada das mãos, com acesso a sucos e água sem água adequadamente potável, e transmitindo, adoecendo e transmitindo para outras pessoas. Então, veja que nós estamos com várias doenças infecciosas cercando adultos e crianças, e nós temos que nos preocupar com o que está acontecendo perto da gente, não com o que está acontecendo lá na China, que não está trazendo nenhum tipo de intercorrência para nós, porque não se trata de nenhum vírus novo, de nenhuma intercorrência diferente. Mas aqui nós temos influenza A, influenza B, Covid-19, dengue, que são situações que têm vacina para proteger e que nós podemos nos proteger no momento em que a gente se vacina, no momento em que a gente evita estar em lugar aglomerado com as nossas crianças, no momento em que a gente evita levar para o colégio com sintomas respiratórios, no momento em que a gente tem o cuidado de botar máscara para frequentar esses ambientes, inclusive nas nossas crianças. As crianças toleram super bem as máscaras. Eles não reclamam de usar. Eles obedecem direitinho, né? Então, se for necessário, se você estiver num ambiente assim, use máscaras, porque nós estamos num período de grande circulação de vírus. E dengue, muito cuidado com mosquitos, use repelente, vacine contra a dengue. E muito cuidado com o que você come fora de casa. Muito cuidado. Higieniza as mãos e ensina a tua criança a lavar as mãos antes de comer com sabão, não basta álcool gel. E a lavar as mãos depois que sai do banheiro, ok? Alguém está perguntando aqui sobre infecção mão-pé-boca. Sim, também temos casos de infecção, síndrome mão-pé-boca, que é vírus também, apesar do nome ser mão-pé-boca, o vírus do mão-pé-boca, que é o Coxsackie vírus, os enterovírus, são eliminados nas fezes. E também através das secreções das lesões que as crianças têm nas mãos, na boca, nos pés. Então, esses vírus também são resistentes em ambiente e circulam mais facilmente onde tem muita gente. Portanto, tem crianças, sim, com síndrome mão-pé-boca, especialmente aquelas que voltaram a frequentar a escola, creche, que frequentam clubinhos, que frequentam espaços compartilhados. Então, muita atenção, síndrome mão-pé-boca a gente não tem vacina, mas ela é uma doença que costuma evoluir bem, porém ela pode trazer grandes problemas, especialmente dependendo da extensão das lesões dentro da boca, e é isso que pode comprometer a ingesta de líquidos e de alimentos pela criança. Também podem ser bastante dolorosas as lesões, demorar para desaparecer e precisa de acompanhamento médico para poder deixar o período da doença transinfeccioso mais confortável, menos desconfortável para a criança. Então veja que é preciso manter uma vigilância em relação às crianças, os pais e mães, cuidado com viagens, cuidado com a escola, manter sempre crianças vacinadas, bem alimentadas, dormindo bem e prontas com a higiene das mãos e dos alimentos. Não é o momento para estar comendo fora o tempo todo com criança, não é o momento para estar soltando as crianças por aí. Esse é um momento que a gente precisa estar mais atento, ok? Então, não há risco de pandemia, não há risco do metapneumovírus, que é um vírus que a gente já conhece, se tornar pandêmico, não é da natureza dele, mas a vigilância segue atenta no mundo todo oficialmente, ok?
Era essa a informação que eu queria trazer. A gente fez 40 minutos de live ao invés de 30, mas eu acho que foi bom, é o suficiente pra gente discutir. E eu tô à disposição de vocês no meu direct, no WhatsApp que tá lá no link da bio. Quero até falar, tem um curso meu disponível no Hotmart para pais e mães, orientando sobre as principais infecções na infância. É interessante. E se tiver médico, estudante de medicina aqui, eu fiz um curso também que fala sobre as principais doenças infecciosas do ponto de vista médico na infância, síndrome adenomegálica, febre de origem determinada, hepatosplenomegalia febril, exantemas na infância, porque as crianças precisam de um olhar diferenciado. Criança não é adulto em miniatura, ok? Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Entre o final de janeiro e início de fevereiro, a gente vai fazer uma outra live para falar sobre corticoides, como é prejudicial e também quando é necessário, porque às vezes é muito necessário utilizar, mas qual é a repercussão do corticoide na faixa etária pediátrica. A gente vai fazer essa live no final desse mês, mais tardar, início de fevereiro, chamando a nossa amiga endócrino pediatra para poder discutir com a gente, tá bom? Beijo grande, boa noite a todos e dúvidas eu tô no direct, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau.